Aleluia. Eu peço ao Adriel, ao Gabriel, deixa Deus te usar aí, amém? Irmãos, é motivo de muita alegria estarmos reunidos neste culto maravilhoso, a qual o Senhor nos deu vida, desde o início já está falando conosco, e neste momento não será diferente em nome de Jesus, amém? Meus queridos, eu convido vocês a abrirem no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 adiante. Êxodo, capítulo 22, versículo 23 em diante. Amém? Vou ler na versão NVI, em nome de Jesus. E eu peço que os amados irmãos continuem adorando ao Senhor. Com seu glória a Deus, com seu aleluia, somos pentecostais e o Senhor já está presente em nosso meio. Amém? Todos acharam? Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante. Amém? NVI. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, capítulo 3, versículo 1 adiante. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Mídian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali, aleluia, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava, não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. 5. Então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Papai dos céus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Ti eu clamo neste momento, Pai amado, como em todas as vezes o Senhor me dá a oportunidade de estar ministrando. Eu sempre peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Maicon desapareça. Palavras que saem da boca do homem não podem fazer muito efeito, mas as Tuas palavras, ó Espírito Santo, sonda cada coração, porque é a Tua palavra que é poderosa e eficaz. Deus, em nome de Jesus, fale com a Tua igreja, abençoe aquele que vai estar no teclado, Pai amado, usa a vida dele também, para que o Senhor possa habitar no meio dos louvores e a Tua voz possa ser revelada através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar. Dando glória a Deus e aleluia é bem melhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos esquentando, dando glória a Deus, porque somos pentecostais e essa essência a gente nunca pode deixar. Amados, Deus sempre levanta homens. Deus sempre chama pessoas, homens específicos para propósitos específicos. Homens que talvez não tenham capacidade, mas isso não é empecilho de Deus chamá-lo também. Deus chama essa pessoa, instrui ele com a Tua palavra, enche ele da presença do Espírito Santo e ele fica capacitado para fazer a obra dele. E também Deus já pega pessoas também capacitadas, com uma habilidade, já habilitadas de alguma forma, para ser usado em sua obra. Com Moisés não foi diferente.
Um homem cuja sua história já foi um milagre. Porque na época quando Moisés nasceu, a lei estabelecida por Faraó, porque ele teve medo do crescimento do povo hebreu, era que matasse todo homem, todo menino, nascido pela sua mãe. E era para lançar no rio Nilo, e todos eles eram para ser mortos. A trajetória de Moisés, segundo a lei de Faraó, era para ele ter morrido. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus o guardou desde bebezinho. E não somente guardou, proporcionou que a sua mãe materna amamentasse ele. E posteriormente, por milagre, ele é adotado pela princesa de Faraó, pela princesa do Egito. E lá no palácio, Deus permite que ele pudesse ter toda a ciência, a sabedoria da ciência, a instrução e toda a alimentação boa que ele pudesse ter no palácio. Eu começo a imaginar Moisés vivendo essa trajetória e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E na mente dele nem se passava, ou nem pensou, que ele era um projeto do Senhor. Porque aquela nação, irmãos, era uma nação cujo tinha um projeto de Deus sobre a vida deles. Por exemplo, em Gênesis o homem cai. Em Adão, todos pecamos. Porém, em Gênesis 3,15, veio a primeira promessa messiânica, que iria vir um resgatador. A Bíblia diz, em Gênesis 3,15, que da semente de Eva, a semente daquela mulher, nasceria aleluia, que iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o calcanhar. Quem é essa pessoa? Queria nascer do ventre dessa mulher. É Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único digno de toda adoração, louvor e glória nesse culto desta manhã. E Deus, a partir de Gênesis 3,15, começa a levantar vários homens e mulheres para que de fato essa promessa pudesse se cumprir ao decorrer da história. Mas também o diabo, sabendo da promessa, também levantou infelizmente homens e nações para irem contra isso. Para que o Messias viesse, Deus levantou homens para que Jesus, o eterno Deus, viesse como homem. E como homem, ele pudesse vencer o diabo, vencer o pecado, vencer a morte, porque foi o homem que caiu. E Jesus veio como homem para dizer para mim e para você que o homem é possível vencer o pecado quando o homem é cheio do Espírito Santo. Porque Jesus veio como homem, viveu como homem, teve as mesmas dores que nós, e ele venceu. Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu. Você também pode vencer em nome de Jesus. Então, ao decorrer da história, Deus tem levantado os homens, famílias, gerações, descendentes, para cumprir esse propósito específico que o Messias viesse. E se deparamos, segundo a história, Deus levanta Adão, de Adão nasce Sete, de Sete vem Noé, de Noé vem Sem, de Sem vem Abrão, que se tornou Abraão, veio Isaque, veio Jacó, Jacó teve 12 filhos, José foi para o Egito, e com Jacó estava mais 70 pessoas que vieram para o Egito, e no Egito eles se multiplicaram, e se levantou Faraó. Meus queridos, não sei o propósito específico que Deus tem na sua vida. Eu não sei a sua chamada específica. Exemplo, o mesmo chamado que eu tenho, às vezes, um músico não tem. Eu não tenho habilidade de tocar música, mas olha que benção ele é. Né? Eu não sei qual é a sua chamada específica, mas saiba de uma coisa: o diabo vai se levantar, Faraós vai se levantar,
Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra para você. Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que te chamou, te escolheu, do que Faraó, do que Golias, do que filisteus, do que o governante, do que o presidente e qualquer homem que possa se levantar. Porque, meus queridos, Isaías 43, versículo 11, capítulo 43, versículo 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículo 13: ainda que antes houvesse o dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Na NVI, agindo eu, quem poderá se desfazer? Então o diabo usou a vida de Faraó, se levantou contra o povo hebreu, com o intuito de destruir aquela nação, porque o Messias iria sair daquela nação, mas não deu certo. E isso, meus queridos, já foi profetizado antes de acontecer. Gostaria que a mídia abrisse em Gênesis 15, versículo 13. Antes de acontecer, Deus, com a sua onisciência, sabia o que iria acontecer e já profetizou a vitória para o povo hebreu, dizendo, olha que Deus falando com Abraão, ele falou, então o Senhor lhe disse, estava falando com Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, na época de Moisés, ok? Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então eles estavam vivendo uma promessa e um alerta que Deus fez a Abraão antes disso acontecer. Porém, versículo 14 é a vitória. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a provação que você está passando, eu não sei quem se levantou contra você, eu só sei que Deus já planejou a vitória em nome de Jesus, porque se você faz parte do projeto de Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar filisteus, amorreus e qualquer pessoa, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ninguém conseguiu impedir, nem Faraó, que seria os Estados Unidos no tempo de hoje, conseguiu impedir, conseguiu destruir a destruição dos hebreus, nem ele conseguiu. Na época de Moisés, vive nesse período profetizado. Como Deus levantou Moisés, Ele pode levantar você aqui nessa manhã. Deus levantou Moisés, o mesmo Deus que levanta Moisés, é o Deus que levantou a sua vida. É o mesmo Deus que está te chamando neste culto. A irmã Raquel cantou, eis-me aqui. O cooperador, Rafael diz, eis-me aqui, Senhor. E o tema da mensagem de hoje é a chamada que Deus tem com você. Eis-me aqui. Deus aparece para Moisés, ele vê. Olha que no versículo 23 ele fala que o Senhor ouviu o clamor, encaixou com a pregação do cooperador, ouviu o clamor do povo hebreu, olhou para baixo e viu que eles estavam passando, e se lembrou da promessa que fez com Abraão, Isaac e Jacó. E qual foi o plano de Deus? Ele desce como uma sarça, desce como fogo no meio de uma sarça, e chama, Moisés, Moisés. Qual a resposta de Moisés? Eis-me aqui, Senhor. Você tem coragem de dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você, Deus está me tocando para lançar essas palavras em sua vida. Deus está te levantando, porque você é resposta de oração de alguém. Moisés se levantou porque ele foi resposta de oração do povo hebreu. Deus poderia enviar anjos, como já muitas das vezes enviou. Exemplo, quando os assírios partiu para cima de Jerusalém, Deus enviou o quê? Um anjo, e acabou com o exército todo. Mas a preferência do Senhor, segundo quem estuda a Bíblia, é levantar pessoas para a obra do Senhor.
Talvez, meus queridos, a sua chamada possa ser um pouco diferente a de Moisés. Talvez Deus não vai aparecer para você como uma sarça ardente no meio do deserto, onde que a sarça não se consumia. Mas talvez Deus pode levantar um pregador, a sua mãe, seu pai, seu filho, e dizer especificamente o que Ele quer da sua vida. Todos aqui têm chamados do Senhor. Por exemplo, um chamado geral, todo mundo é chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. Quem Deus quer que pregue o Evangelho? É anjos? Não, somos nós, que temos essa chamada extraordinária de anunciar a volta de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando Deus te chamar, o que a gente vai fazer? Vai negar o chamado ou vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Muitas das vezes, meus irmãos, Deus chama a gente e que a gente pensa, a gente não tem capacidade, né? Irmãos, olha, se eu olhasse a minha adolescência, eu nunca iria imaginar que eu estaria aqui. Um dia eu já falei para os irmãos, eu estava num casamento aqui na igreja, no templo antigo, que eu tinha uns 15 anos, e depois eu estava olhando o pastor, acho que era com ele que estava fazendo a cerimônia, eu pisquei o olho e eu estava me vendo no púlpito pregando. Falei, meu Deus, misericórdia, isso nunca, jamais, misericórdia, sou tímido demais, claro que isso não vai acontecer. Irmãos, eu estou aqui hoje relembrando aquilo que o Senhor me deu uma visão há mais de 20 anos atrás, que um dia eu iria pregar o Evangelho, né? Porque o Senhor é fiel, Ele pega aquele que não é para ser. Em Coríntios, 1 Coríntios 1, 27 ao 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, aquelas que ninguém imaginariam, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É o Senhor que está te chamando, irmãos. É o Senhor que está te levantando, homens e mulheres, para fazer a sua obra. A obra do Senhor é gigantesca. Eu estava ali e o Senhor estava me lembrando quantas pessoas, infelizmente, a todo dia, a todo segundo, estão indo para o inferno. E cadê os ceifeiros para pregar a palavra do Senhor? Mas Ele está me dizendo que Ele está levantando homens e mulheres para fazer a tua obra. Deus está te chamando, igreja, para fazer a obra dEle. Você tem uma chamada do Senhor, e o Espírito Santo está te esperando para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu creio que Ele vai te usar em nome de Jesus. Aleluia. Em Êxodo 3, versículo 7 diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Ouvemos um testemunho maravilhoso do irmão falando que a mãe dele estava clamando por ele, e o que o Senhor fez? Ouviu o clamor da mãe dele. O mundo lá fora, irmãos, está clamando por misericórdia. O mundo lá fora está clamando por um Salvador. E quem conhece esse Salvador? É a igreja, que precisa anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, meus queridos, lá embaixo dessa palavra, desse contexto, você é resposta de oração do amado pastor, o anjo desta igreja. Você é a oração dos apóstolos, é a oração do Abacuque, é a oração dos profetas. Deus te levantou tantas pessoas que poderiam ter nascido no seu lugar, mas ó, você aqui, respirando, tendo vida. Então hoje o Senhor está chamando para você dizer novamente: eis-me aqui. E se vocês não têm nem noção daquilo que o Senhor poderá fazer na sua vida. Exemplo, irmãos, Moisés estava lá no palácio, né? Poderia ter ouvido a história do livramento que ele teve desde bebê, mas Moisés nem sabia, eu creio, nem teria nem a noção do projeto que Deus tinha para a vida dele. E você está aqui neste culto, e às vezes não tem nem noção daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida,
quando você dizer: eis-me aqui, Senhor. Então deixa Deus te usar em nome de Jesus. Outro tópico que eu gostaria de abordar com os amados irmãos é que Deus move quando a gente está acomodados. Isso aqui eu posso te provar na Bíblia. Sabe por quê? Primeiro, lê a história de Israel. Deus tinha dado a eles a terra dos cananeus. Falou para eles. E Jacó estava já nas terras dos cananeus. Porém, José estava no Egito. Só que José, na inocência, eu creio, convidou Jacó a sair da terra que não era para ele sair, dos cananeus, e ir-se na terra do Faraó. Então ele saiu da terra qual deu Deus para ele e preferiu ir na terra do Egito. Por quê? Porque a nação de Israel estava sendo criada. A Bíblia diz aqui que Jacó estava com mais 70 pessoas, então eram poucas pessoas. Ou seja, ele estava naquele processo de construir uma nação. Só que eles preferiram ir já para uma terra que já estava tudo construída, que era para a terra do Egito, talvez na inocência, mas foi. E o que aconteceu? Se levantou outro faraó, que não conhecia José, sua trajetória, não conhecia ninguém, viu a multiplicação daquele povo e oprimiu eles. Meus queridos, às vezes podemos estar numa situação que estamos acomodados. Sabe, acomodados? Já tem o presbítero Marco, já tem o Marco, para que eu? E às vezes a gente pensa: não precisa de mim não, né? Às vezes o diabo vem cochichando na nossa vida: não precisa de mim não, já tem tanta gente. Irmãos, a obra é gigantesca. Quando o povo hebreu ficou acomodado, o que o Senhor permitiu? Perseguição. Permitiu a perseguição. Vamos para o Novo Testamento. Quando Jesus sobe aos céus, o que ele dá ordem para os seus discípulos? Ficar em Jerusalém, até do alto que recebeis, né, a virtude, tudo bem. Mas o que ele fala mais para frente é para vocês pregar o evangelho a toda criatura. Não era somente para vocês ficar em Jerusalém, é para vocês expandir o evangelho. Só que passou o tempo, o que os apóstolos fizeram? Ficaram acomodados. Ficou só em Jerusalém. O que aconteceu? Perseguição. Para quê? Para que o evangelho pudesse chegar até nós. Hoje, irmãos, não fica acomodado não. Deixa Deus te mover. Aleluia. Deixa Deus te chacoalhar em nome de Jesus. Porque é necessário que você seja usado nas mãos do Senhor. Todos vocês são importantes para o reino, todos. Sabe, às vezes o diabo tem cochichado no seu ouvido, falando: você não, você não. Sabe, não precisa de você não. E eu estou reafirmando pelo Espírito Santo que todos vocês são necessários para a obra ser executada. Vocês são importantes em nome de Jesus. E ao decorrer da história foi importante para isso. Quer ver? Moisés foi usado nas mãos do Senhor para libertar o povo e chegar até as entradas de Canaã. Moisés morre, Deus levanta Josué. Para quê? Para conquistar a terra prometida. Josué morre, eles já estão na terra prometida. Deus levanta quem? Porque no período dos juízes, o povo recebeu a bênção. E o que eles fizeram? Foram ingratos, abandonaram a Deus, adoraram Baal e Astarote. Deus levanta quem? Juízes, Débora, Gideão, Sansão e assim por diante, para conduzir o povo à vontade do Senhor. Depois Deus levanta reis, os reis desobedecem, levanta profetas para instruir o povo. O povo ainda desobedece a Deus. Deus deixa eles ir para o cativeiro. Depois do cativeiro, Deus levanta quem? Neemias e Esdras para a reconstrução de Jerusalém. Depois vem quem? João Batista, para preparar o caminho da salvação. Depois de João Batista, quem Deus levanta? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Salvador, o eterno Deus, para te dizer que Ele está te levantando em nome de Jesus Cristo, aleluia, para que não somente os judeus, mas que toda a nação pudesse conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, em nome de Jesus. E depois que Jesus foi aos céus,
desce o Espírito Santo, está conosco até hoje, em nome de Jesus. E Ele está te levantando em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que nos capacita, é Ele que está nos chamando nessa manhã para a obra do Senhor. E por fim, para terminar, aleluia, Deus chama Moisés, depois o envia. Irmãos, Deus não envia, depois chama. Deus chama, Ele fala, eis-me aqui, Senhor, então vá. Chama primeiro aquele que aceita, amém. Depois Deus envia. Olha aqui diz em 2 Tessalonicenses 2,14, diz assim, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 11:28, Jesus olha para o povo que estava cansado por causa do pecado, Ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, não cansados do serviço, do trabalho, do longo do dia, não, cansados do pecado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E para quem diz depois, tá bom Senhor, eu vou, Lucas 10:23, Ele diz, se alguém quer vir após mim, aceitar essa chamada, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, aleluia, e siga-me. Jesus está falando, é uma luta diária. A cruz não é somente o dia que eu aceito Jesus, está tudo certo, é diariamente. Aceita a sua cruz, pega a sua cruz diariamente e siga-me. Talvez a tua chamada, meus irmãos, não é liderar uma multidão como Moisés, mas talvez a sua chamada é pregar o evangelho através do louvor. Quantas vezes Deus fala conosco através do louvor? Ser um professor da EBD, pregar o evangelho através da mídia, ser líder de um grupo de ovelhas. Não sei qual é a chamada, eu sei que o grande eu sou está aqui te chamando em nome de Jesus. Fique de pé para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que ouviram a palavra e que têm a coragem de falar, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Aqueles que querem ser usados, porque foi num culto, uma chamada como essa, irmãos. Há mais de 10 anos o pregador falou, vem aqui na frente aqueles que querem ser usados na mão do Senhor. Eu rapidamente fui, e depois de lá a minha história totalmente mudou. Aqueles que querem ouvir uma chamada de eis-me aqui, vem aqui, em nome de Jesus na frente. Aqueles que precisam de oração por uma enfermidade, talvez uma porta de emprego, alguma porta que está fechada que você quer que abra, alguma oração específica, vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Iremos orar pela sua vida. Tem alguém enfermo em nosso meio que precisa de oração, ou você pode ser representação de oração de alguém em nome de Jesus, né? Você pode estar aqui, a pessoa que você quer que ore está na sua casa, mas você pode ser representado por ele.